Queridos irmãos, queridas irmãs, agora dando sequência no vídeo 429. Agora nós vamos mudar para a questão, de número 373, onde Kardec faz a seguinte pergunta: qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos, esses detentores do cretinismo, e também do idiotismo, só que aqui ele coloca idiotas, eu estou usando idiotismo, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? Então, se o ser, que ele quer saber é o seguinte, ele se acha incapacitado de progredir, esse ser que se encontra no idiotismo, na loucura, no creatinismo, esse ser que possui todas essas patologias, ele consegue progredir ou não? Vivendo nestas condições, assim, vamos assim dizer, vamos inserir também esses assuntos. Ele, nessas condições de Parkinson, de Down, de Alzheimer, de autista, você entendeu? Enfim, ele consegue, qual será o mérito da existência desses seres? Eles conseguem progredir? Os bons espíritos respondem assim: é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Bom, nós entendemos, sim, que é um estacionamento temporário. Mas não podemos aceitar. No esmiuçamento, não podemos aceitar que, durante aquele estacionamento temporário, ele conseguiu tanto evoluir como, não vou dizer assim, regredir, porque regredir seria quase que entender como um retrógrada, porque não existe retrógrada, Então vamos dizer assim, que é um estacionamento temporário, sim. Não deixa de ser um estacionamento temporário. Mas isso nós não podemos aceitar que seja realmente
um estacionamento temporário. Por quê? Porque é um estacionamento temporário ao corpo físico. O corpo físico é que encontra-se num estacionamento temporário. Porque o espírito, independente do nível de lucidez dele, se é menos, se é metade ou se é total lucidez, entre esses estágios de lucidez, esse espírito, ele consegue, durante aquele período, optar, dependendo da natureza dele pretérita, entendeu? Passado dele, dependendo do passado dele, ele pode, durante aquele período de estacionamento físico, através da mente, ele pode tanto evoluir através da resignação, da aceitação, da paciência, da humildade, como ele pode, não no estado de retrógrada, mas que ele pode assim prejudicar muito sua evolução, ele pode. Porque se ele, durante aquele estado de estacionamento temporário, se ele não agir com humildade, com aceitação, com resignação, com paciência, ao deixar o corpo físico, ele pode deixar em condições pior que quando ele mergulhou naquele corpo físico para aquela expiação decorrente de abusos que ele cometeu perante certas faculdades as quais ele detinha em existências passadas. Isso nós não podemos deixar de dizer. Porque não é o fato da imobilidade física que vai imobilizar a mente do espírito que não. Não é pelo fato da imobilidade física. Não é pelo fato da imobilidade física que vai ocorrer a imobilidade da mente do espírito que não. Porque a mente do espírito é uma coisa e o corpo físico é outra coisa. Por mais que a mente, ela, em certos graus, ela encontra-se subjugada a determinadas áreas neurológicas, mas o espírito é lúcido. E que aquela área, mesmo assim, é subordinada ao espírito, responde ao espírito e obedece ao espírito. Então, você pode se encontrar no estado ali letárgico, pleno, numa imobilidade plena.
mas o teu espírito... Ora, gente, eu estou dizendo isso baseado em fatos reais. Quantas pessoas já disseram que no momento da cirurgia de crânio, de coração, eles assistiram tudo. Inclusive, ouviram tudo que os médicos disseram ali. Tanto é que existe relatos de seres operados que tão verdadeiro o que ele descreve depois, que o relato dele lá no quarto, se recuperando, condiz com tudo que os médicos fizeram na sala cirúrgica, porque a sala cirúrgica, nesses países de primeiro mundo, a sala cirúrgica, ela é filmada. E pelo fato de ser filmada, grava-se tudo que os médicos ali diz. Então, o relato do paciente lá no quarto se recuperando é idêntico a tudo que os médicos relataram lá na mesa cirúrgica. Por que isso? Porque o espírito desprendido parcialmente, ele assistiu tudo, não só a cirurgia, quanto tudo que os médicos haviam dito. Então não se encontra no corpo físico. Essa imobilidade, por mais que o espírito em determinadas situações, ele encontra-se subjugado àquele corpo físico, àqueles órgãos físicos, pelo processo da expiação. Mas não é o fato da expiação que leva o espírito a uma letargia. Porque o espírito, numa situação dessa, num quadro de letargia, o corpo físico, num quadro de letargia desse, o espírito, ele detém certo grau de lucidez imperceptível aos aparelhos, aos olhos dos cirurgiões e de todo mundo ali presente. Quando todo mundo presente imagina que ele 100% encontra-se num estado letárgico devido às anestesias e que de fato fisicamente ele se encontra, mas o espírito, que é o que os médicos não admitem, ali fora daquela matéria presencia tudo que eles realizaram e tudo que eles disseram.
Gente, vamos estudar um pouquinho mais, porque só estudando é que conseguem entender o que nós acabamos de dizer agora no esmiuçamento. Mas o que você acabou de dizer não tem nada a ver. Eu não entendi nada. Mas é tão simples, gente. É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Nós explicamos aqui esse estacionamento temporário. Nós explicamos aqui a expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. Abusou de certas faculdades, de certos dons, entendeu? Cobrou a mediunidade, abusou dos dons mediúnicos, abusou dos dons da fala, dos dons auditivos, dos dons da visão, dos dons do intelecto, dos dons da moral, dos dons da cultura, abusou. Por isso retorna ao corpo físico nessas condições. Mas não é pelo fato de retornar ao corpo físico nesse estado de estacionamento temporário, entendeu? Que ele vai permanecer ali isento de tudo. Que não existe esse estacionamento temporário. Os bons espíritos assim deixaram para que pudéssemos analisar. Porque esse estado de estacionamento temporário é para o corpo. Para o espírito, não. Vamos separar o joio do trigo aí, por favor. Não vamos comer gato por lebre, não. Vamos analisar que corpo é corpo, espírito é espírito. E o espírito, ele não permanece num estado temporário, num estacionamento temporário letárgico, vegetativo, 100% como o corpo. Nem esses que vivem perambulando para lá, para cá, para lá, sem saber que desencarnaram, se encontram num quadro vegetativo, de inconsciência, de letargia, de morte aparente. Eles têm noção de que estão vivos, eles têm noção de que estão no corpo físico. Eles só não têm noção do fato que lhes ocorreram, que foi o desencarne. Mas isso é de menos. O importante é ele ter consciência de que está vivo, de que algo lhe aconteceu. Por que que ele anda para lá, para cá, interroga e ninguém o responde? Allan Kardec faz uma outra pergunta dentro da questão de número 373. Pode assim o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? É lógico que pode. Certo. O gênio se torna por vezes um flagelo quando dele abusa o homem. Entendeu? O gênio se torna por vezes um flagelo quando dele abusa o homem. Olha só, pode assim o corpo de um idiota, né, de um cretinismo, né, de uma pessoa assim,
Mas vamos para Kardec. Pode assim o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Certo. O gênio se torna por vezes um flagelo quando dele abusa o homem. Então, quando o homem dele abusa, você entendeu? Ele se torna um flagelo. Ele se torna um flagelo. E é aí que ele se perde. Porque ele é usado, ele é abusado, ele é tido como um robô, onde vive subjugado, torturado. Então é natural que assim ele procede. Olha só um comentário de Allan Kardec. A superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual. É aquilo que na pergunta anterior nós estávamos tratando. É um estacionamento temporário. A superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual. E os grandes gênios podem ter muito que espiar. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior à que tiveram a uma causa de sofrimento. Os embaraços que o espírito encontra para suas manifestações se lhes assemelham às algemas que tolhem os movimentos. A um homem vigoroso, pode dizer-se que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro como o coxo o é das pernas e dos olhos e cego. Tá vendo só? É aquilo que eu disse na questão 372, de número 372. Não é o corpo, você entendeu? É o espírito nestas condições. O espírito é que traz estas inferioridades. E é óbvio, ali, de acordo com a programação reencarnatória, apresenta-se no corpo físico toda aquele transtorno, aquele desequilíbrio, e que analisado pelos cientistas, é óbvio que eles conseguem encontrar ali alterações, principalmente no sistema imunológico, através dos hemogramas completos, alterações de todo nível, porque existe uma ligação, mas é preciso entender que o corpo físico é apenas o reflexo do perispírito e do espírito. Vamos usar esse termo: cretino, idiota. Aí eu já ouso usar esse termo. Porque nesse estado de inferioridade, realmente, ele é um cretino, ele é um idiota, ele é um louco. Mas não é o corpo, é o espírito que traz todas essas mazelas. Então não adianta os cientistas procurar o idiotismo, a loucura, né? Não adianta eles procurar o Alzheimer, o Parkinson, o Down, né? A síndrome de Down e outras síndromes. Não adianta eles procurar no corpo físico.
eles vão encontrar vestígios nos genomas. Vão encontrar. Mas eles nunca vão poder afirmar que aquela disfunção genética é a causadora do Down, da síndrome, como eles dizem, nossa, é tanto nome. Eles não vão poder dizer que são a causadora da síndrome de Down, do Parkinson e de todas as outras patologias. Eles não vão poder dizer. Porque eles ousam e dizem: a causa é isso, e não é a causa. Existiu algo antes, que é o passado delituoso, que manchou o perispírito, que por vezes, na programação reencarnatória, todo aquele processo foi modificado pelos arquitetos siderais para que aquele indivíduo passasse por aquela expiação ou por aquela provação e por aí em diante. Então, dizer que tudo está no genoma é assumir que cada vez mais não conhecem nada, que quanto mais